Fala, nação bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje o de número 265 e finalmente estamos de volta para o campeonato, né? Vamos começar o Campeonato Paulista para o ano, no pré-jogo de Santo André e Guarani, a estreia do Guarani no Campeonato Paulista dessa temporada de 2023, né? Muita perspectiva, estamos ansiosos, né? Estamos curiosos para ver. Primeiramente, agradecer a todo mundo pelos likes, pelas inscrições, pelo ano de 2022 que foi sensacional e a gente conta que vocês continuem aqui com a gente, tá certo? Um grande abraço para todo mundo. Bem, vamos falar um pouquinho, começando pelo dia de ontem. Ontem nós tivemos a participação do Guarani na Copa São Paulo, e a saída do Guarani, a desclassificação do Guarani na Copa São Paulo, após a derrota do Guarani para o Atlético Paranaense. Temos que dizer, o Guarani ontem, para ser muito sincero, não teve a mínima chance de ter um resultado melhor. Não merecia ter, teve chances até para marcar gol, mas não merecia de jeito nenhum ter um resultado melhor, melhor sorte no jogo de ontem. Em nenhum momento o Guarani foi senhor do jogo, controlou o jogo, foi dono das ações. Teve uma ou outra oportunidade, mas na grande maioria do tempo quem dominou, quem mandou nas ações do jogo foi o Atlético Paranaense. Infelizmente. Por várias razões. Primeiro, porque o time do Atlético Paranaense me parece ser não, é melhor do que o Guarani, né? Melhor do que este Guarani, né? Do que o Guarani que jogou ontem. E o Guarani que tinha alguns desfalques sim, mas não acredito que mesmo com o Theo, mesmo com o Eliseu machucado, mesmo com qualquer outro reforço que a gente pudesse ter, que a gente teria melhor sorte. Não é, na minha opinião, uma realidade no atual. Não estou queimando a categoria de base e torço até para que a categoria de base seja, sim, cada vez mais utilizada, mas cada vez mais trabalhada. E acho que a gente vem tentando fazer isso, né? Acho que essa categoria do que jogaram ontem, muita gente que vai jogar mais uma Copa Paulista, Copa São Paulo ainda no ano que vem, então temos boas perspectivas, não é todo mal. Agora, são poucos aqueles que eu acho que vão dar frutos desses que jogaram nesse momento, que pode dar grandes frutos, né? Para mim, os principais destaques positivos foi a constatação do zagueiro Titi, quer dizer, um cara que sim pode ficar à disposição hoje, eu acho que ele está pronto, fez uma boa Copa São Paulo, uma outra falha, mas uma boa Copa São Paulo. O goleiro Álvaro, que se mostrou muito bem, não só no jogo de ontem, mas em todos os 4 jogos do Guarani na Copa São Paulo. Tem o Zamboni, que é um zagueiro, mas que eu acho que não está pronto ainda, mas é uma boa perspectiva. Eu ainda acho, apesar de ter sido uma decepção na Copa São Paulo, que o Rafael ainda tem um bom potencial, é um dos que estão integrados aí no time pro Paulista, mas ainda está muito cru, ou seja, todos aqueles que vêm desse time da Copa São Paulo para o Campeonato Paulista vêm para compor, não dá mais para exigir mais do que isso. Bom, e é isso, de Copa São Paulo é águas passadas, página virada, vamos para o Campeonato Paulista e espero sim que a garotada possa cada vez mais reforçar a equipe do Guarani no futuro. Mas o time, no geral, é um time fraco, tá? Está um time fraco. Vaga para a Copa do Brasil, indefinida. Ia ter um sorteio, aí não teve sorteio na quarta-feira, porque a CBF ainda estava de férias, a Federação Paulista ia conversar com a CBF, não há um posicionamento claro nem da diretoria, nem da Federação Paulista, e muito menos da CBF. A CBF voltou ontem, o sorteio que deveria ser realizado não foi, hoje é dia 13, até esse momento, nada, nenhuma novidade. Então, este é um belo pedaço, um importante pedaço do orçamento previsto para o ano de 2023 e que está sob júdice. Tem um grau de ameaça nisso daí, pode não acontecer, tá certo? Esse é um ponto de preocupação.
Lembrando sempre dos 3 targets do Guarani: passar sem susto pelo Campeonato Paulista, classificando para a próxima fase. Chegar à terceira fase da Copa do Brasil, está sob júdice, pode ser que nem participe, e acesso no Campeonato Brasileiro. Esses são os objetivos do Guarani. Muito parecidos ou iguais aos do ano passado, que, diga-se de passagem, não foi atingido. Não foi atingido. No Paulista, nós classificamos para a próxima fase, mas não foi sem susto. Na Copa do Brasil, nós não chegamos na terceira fase e não subimos, claramente, quase caímos na Série B e depois teve uma reta de recuperação. Águas passadas, Paulista desse ano. Esse ano, bom, nós temos todas as 12 contratações que vocês acompanharam com a gente, né? Então nós temos lá Tony no gol, Lucão, Alan Santos e Luciano Castan na zaga. Nós temos Lucas Marcos na lateral direita, Lima, Iago, os volantes, Bruninho, um meia atacante. Pelas beiradas, atacantes pela beirada, Derek, Neilton, Bruno Michel. E no ataque, nenhuma novidade, a não ser a saída do Yuri Tanque, né? E agora, eu não sei se eu falei o Neilton, né? O Neilton é um dos caras que ainda não foi apresentado. Desses que foi apresentado, a maioria deles, desses 12, parece que 9 já estão no bid. Neilton não foi apresentado, ainda está no bid. Tem um lateral esquerdo ainda, o Wenderson, né? Desculpa, um volante, o Wenderson, que ainda não estava no bid. E o próprio Bruninho, que vem sendo utilizado nos treinos, também não está no bid. É um time excelente? Eu diria que não. Nós vamos dar alguma... Então, o Neilton ainda não está apresentado. Há ainda algumas especulações. 2 jogadores do Bragantino, o Matheus Barbosa, que é do Vasco, que estava no Vasco, jogou no Vasco, pelo menos pode ser um segundo volante ainda a ser apresentado, e outras especulações. Então, o time ainda não está absolutamente fechado, mas por enquanto, até com palavras do presidente, esse é o time, estão contentes com o elenco nesse instante. O meu time base para a estreia, quer dizer, o time que eu sugeriria, não tem o Leandro Vilela. Então, alguns comentários. Kozlinski, o goleiro, é o titular, eu acho que não tem muita discussão sobre isso. A defesa, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson. Essa é a minha defesa e essa é a defesa do Moza também. E acho que tá bem estruturada. Vai mudar? Pode entrar o Titi lá na frente, o Alan Santos pode ter chance, alguma coisa pode mudar, o próprio Alvarinho vai ter mais oportunidade, sim ou não, o lateral direito pode ser o Lucas Marques, tudo isso pode acontecer, mas eu acho que hoje, para a estreia, que nós temos de mais sólido e já consolidado, é essa defesa, e eu acho que é uma razoável defesa, daí para frente, eu colocaria Lima, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho como um segundo meia, e lá na frente Bruno José, e aí o centroavante eu vou com o técnico. Por quê? Porque eu não estou acompanhando o treino. Então, a priori, eu colocaria o Gênison como titular. Mas ele está apostando muito no Derek, então parece que o Derek está melhor. Então eu vou de Derek, não tem nenhuma contraindicação. Além disso, tem o Nicolas Careca, que também é uma opção. Qual é o meu ponto de discordância em relação ao que vem sendo utilizado, que vem sendo informado? É o Leandro Vilela como primeiro volante. No meu time, não tem um primeiro volante. E esta é uma preocupação, porque nós só temos o Leandro Vilela como primeiro volante. E eu acho ele fraco, tá? Mas parece que é ele que vai começar jogando. Mais uma preocupação, que o Bruninho não estava no bid até ontem, pode ser que esteja, ele não sei acho que tem que estar até hoje para poder jogar amanhã, e se não entrar ele, nós vamos ter que improvisar algum outro segundo atacante, né? Então poderia ser o Derek não jogando pela frente, entre o Gênison e abre o Derek, poderia ser o Nicolas Careca jogando como esse segundo atacante, poderia até ser o Bruno Michel, que eu não sei como é que está em relação a abacaxi, a condição física, tá certo? O jogo vai ser em Santo André.
contra um adversário conhecido da gente, tradicional adversário do Guarani. Estou dizendo que é um clássico, não estou dizendo nada disso, mas a gente conhece o Santander de outros carnavais já, e que é um time meio que itinerante. Então, eu fui buscar algumas informações, é um time que joga em casa, eu vi o estádio, se eu não me engano, ontem, antes de ontem, na Copa São Paulo, está em boas condições. O técnico é o Vinícius Bergattin. Vinícius Bergattin, que foi técnico do Ituano por muito tempo e fez um bom trabalho no Ituano. Teve alguns acessos e o Guarani, inclusive, cogitou ele em uma das mudanças lá para trás, se eu não me engano, quando trouxe o Chamusco, o Vinícius Bergattin era um dos caras sondados. Estou dizendo que chegou a contratar, mas falavam-se desse nome. É um bom, razoável técnico. Razoável técnico. O time base que está sendo colocado. Lucas Frigeri, Ricardo Luz, Ednei, Rodolfo Filemon e Igor. Djalma, Dudu Vieira, Nenê Bonilha. Paulo Sérgio, Júlio Vitor e Will Viana. Então, alguns comentários desse time. Lucas Frigeri, bom goleiro, veio do CSA, já jogou no Santa Catarina também. Ednei e Rodolfo Filemon, conhecidos nossos. Ednei já jogou na Pinguela, jogou em outros times. Rodolfo Filemon já jogou no Operário. Enfim, conhecido. Uma zagona pesadona. Uma zaga bem pesada. No meio de campo, Djalma, Dudu Vieira e Nenê Bonilha, eu conheço de ouvir falar o Nenê Bonilha, mas não sei dizer quão bom é esse meio campo. Lá na frente tem o Paulo Sérgio, ex-Pinguela, Operário, já jogou no CSA, fez um bom Série B, há 2 Série Bs atrás, ele foi o artilheiro do campeonato da Série B. Então é um atacante, é um centroavante o Paulo Sérgio, né? Que pode, meio desgastadinho, meio meia colher hoje em dia, mas pode dar trabalho sim. Então é um jogo fácil, estreia nunca é. No Paulista, fora de casa, menos ainda. Acho que a pressão fora de casa, no caso do Santander, não é tão grande assim, mas acho que esperamos que o Guarani possa fazer grande estreia e que possa entregar. A vitória é possível, sim, por que não? Mas se trouxer um empate bem caprichado, já está de bom tamanho. Precisamos estrear bem, precisamos ver o time jogando bola, né? Principalmente, que eu estou curioso para ver uma boa performance da defesa, principalmente, e que se nós vamos ser criativos o suficiente lá no ataque, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Espero vocês amanhã no pós-jogo e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau.